Tudo bem, pessoal? Esse aqui é o nosso novo espaço e todas as semanas aqui na clínica a gente vai fazer um podcast para falar um pouco sobre a cirurgia plástica. A doutora Ana vai vir falar sobre dermatologia, a doutora Gabriela sobre a parte da ginecologia estética. A equipe da fisioterapia também vai dar o seu ar da graça aqui com vocês. E a ideia é ter um espaço para a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento e, logicamente, ajudar vocês a ter acesso a uma informação de confiança. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, geral sobre cirurgia plástica. A gente não vai focar em nenhum assunto específico. A gente vai conversar, vai contar alguns causos aqui para vocês, né, amor? O Eduardo é ótimo de contar causos. E a partir de hoje, todas as semanas, vocês vão ter à disposição mais uma ferramenta para entender um pouco mais sobre a nossa especialidade, certo? Certo, sejam bem-vindos ao nosso podcast, pessoal. E nós criamos um espaço aqui na Clínica Nova dedicado exclusivamente para esse tipo de comunicação da clínica com os pacientes. Então a gente espera que isso seja feito ainda mais nesse ano. Amor, fala um pouquinho para o pessoal sobre a abdominoplastia reversa, né? O que que é essa técnica? Para que que a gente indica? Essa é uma cirurgia bastante interessante e ela é indicada quando existe flacidez de pele, principalmente acima do umbigo, né. Então a abdominoplastia clássica não seria indicada, porque a flacidez está acima do umbigo. O abdômen reverso, ele é feito com uma incisão abaixo das mamas, né, bem no sulco inframamário, para ficar uma cicatriz, escondida, disfarçada ali, nessa estrutura anatômica, e faz-se um descolamento que pode-se ir até a região do umbigo. É possível fazer plicatura, fechamento da musculatura dessa região supraumbilical, e a tração de pele é feita, então, nessa região. Ela melhora a flacidez de pele e melhora também o umbigo. Às vezes o umbigo Triste. é triste, né, tem aquela flacidez de pele que faz com que caia, né, a pele sobre o umbigo, e resolve muito bem. Então, tem alguns critérios, né, que a gente utiliza para a indicação dessa técnica. Ela muito raramente é a nossa técnica de primeira opção para uma paciente que nunca fez abdominoplastia, que nunca fez uma cirurgia no abdômen. Normalmente é uma cirurgia secundária, né? Ela é uma complementação para uma paciente que já fez uma abdominoplastia, envelheceu, perdeu peso. E geralmente o lugar onde elas ficam flácidas, né, onde volta um pouco a flacidez, é na região supraumbilical. Pacientes que já fizeram lipo no passado, né, fizeram mini abdominoplastia, às vezes elas também precisam dessa complementação. E tem uma característica que é muito interessante, que toda vez que as cicatrizes elas estão em pontos anatômicos altos, né, elas tendem a descer. Igual cicatriz que a gente faz para lift de coxa, a cicatriz do abdômen reverso, como ela fica abaixo da mama, a gente só indica para paciente magra. E por quê? Porque as pacientes magras têm um retalho fino Uhum. e leve. Retalho, a gente, por retalho, né, a gente entende pele e o tecido subcutâneo, né, a pele e a gordura, né, não é um retalho de roupa. Mas esse é o termo técnico, né, que se usa em cirurgia plástica. Pacientes magras têm pouco tecido celular subcutâneo, o retalho é leve e não acontece esse problema de a cicatriz baixar, esse problema que a Juni comentou. Isso. Então, essa também é uma preocupação, né, quando a gente faz, por exemplo, um lifting de coxa. Aqui na clínica, cada vez mais a gente tem atendido pacientes secundárias, né, pacientes que já fizeram uma cirurgia plástica no passado e, por algum motivo, ficaram insatisfeitas ou perderam o resultado e vieram aqui para fazer uma correção. E eu acho que a principal queixa que a gente vê desses liftings de coxa do passado são justamente as malposições das cicatrizes da coxa. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que é o lifting de coxa, né, para quem que a gente indica e como evitar, né, esse tipo de problema. Sim, o lifting de coxa é uma cirurgia indicada para aquelas pacientes que possuem muita flacidez na região das coxas, principalmente na face interna da coxa. Essa cirurgia é indicada para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que tiveram grande perda ponderal. E a cicatriz, normalmente, ela tem um formato de um L.
aonde, ela é posicionada, né, numa região, a parte curta do L é colocada, é um L de cabeça para baixo. Então essa parte curta do L é colocada bem na região íntima, na região em que o biquíni, a calcinha cubra essa cicatriz. E a parte longa do L desce inferiormente na face interna da coxa. Então, como não temos, outra forma de fazer essa cicatriz, não dá para fazer uma cicatriz, por exemplo, somente, na região íntima, não é possível, não vai ter sucesso, até porque é uma região de prega de pele, né. Nós temos que, lançar mão de artifícios, 2 artifícios super importantes, que é colocar essa cicatriz numa posição, correta, então colocar ela bem próxima da região da genitália, para ficar embaixo do biquíni, e bem internamente da coxa. E a outra, estratégia é tratar essa cicatriz para que ela fique de boa qualidade, uma cicatriz fina, branca com o tempo, quando ela depois de um ano, quando ela amadurecer. E só para complementar, né, toda vez que a gente vai fazer essas cicatrizes que não são comuns, né, fora da mama e do abdômen, que a gente vai fazer braço, que a gente vai fazer coxa, normalmente a gente não encara isso 100% como uma cirurgia estética. A gente sempre fala para paciente que as cicatrizes elas podem mudar de posição, principalmente na região, como o Eduardo falou, do L, né, da cicatriz que fica na virilha, mesmo a gente fazendo isso com a técnica adequada, fixando o retalho no ligamento do pubis, para evitar o mau posicionamento dela, pode ser, né, que com o próprio envelhecimento da paciente, ela acabe, se deslocando para baixo, ela acaba ficando fora da posição do biquíni. Então a gente realmente só indica essa cirurgia para pacientes que têm a expectativa correta e que realmente vão se beneficiar do procedimento. Às vezes a gente atende, né, paciente que pergunta assim: "Ai, doutor, dava para dar só uma levantadinha, só uma puxadinha?" Tanto no braço elas pedem pra gente: "Ah, fazer aquela uma cicatriz pequenininha", quanto na coxa. E o que que você responde para essas pacientes? Sim, no braço é muito frequente isso no dia a dia do consultório do cirurgião plástico. Eh, a braquioplastia, que é a cirurgia para a correção, da flacidez do braço, normalmente a cicatriz ela é longitudinal, na face interna do braço, como se fosse a costura aqui da minha camisa. O artifício é que a paciente nessa posição fique com a cicatriz disfarçada. As pacientes querem, né, tentam, né, pedir: "Ah, não é possível fazer uma cicatriz apenas na axila, um formato de meia-lua?" Não é possível, né, porque não vai tratar essa flacidez que existe no braço. A axila é uma região, assim como a virilha, né, a axila é uma região de prega, então, no caso de forçar muito essa cicatriz, essa tração de pele, eu posso acabar comprometendo uma função importante, né, que é a movimentação do braço. Imaginem, né, limitar um movimento do braço seria uma sequela que teria que ser corrigido. Isso é uma sequela de pacientes que sofrem queimaduras, grandes queimados, né, que a gente vê bridas de cicatriz na axila. Então não é possível, né, tem que se fazer uma técnica correta, indicar bem a cirurgia. Às vezes a paciente vem querendo fazer essa cirurgia do braço, mas ela não imagina como é a cicatriz. Uhum. E cabe a nós Orientar. explicar, orientar, educar a paciente, mostrar fotos antes e depois. E normalmente a decisão ocorre: Não, não vou fazer, não vou aceitar essa cicatriz", ou "A flacidez me incomoda muito, eu quero fazer", né. A consulta é para isso, né. Eu diria que tanto a braquioplastia quanto o lifting de coxa são cirurgias funcionais. É para você melhorar a qualidade de vida da paciente que tem uma dobra de pele que ela é tão desconfortável que atrapalha a qualidade de vida. Mas não dá para dizer que necessariamente vai ficar mais bonito, porque ela vai trocar a flacidez por uma cicatriz. Então, para a paciente tem que ser uma troca que pareça justa, ela não pode trocar 6 por meia dúzia, né. Acho que a Sim, gente bate muito nessa tecla quando vai fazer essas cirurgias, corporais em membros. sim. Aqui na clínica, 98, 99% das nossas cirurgias são cirurgias estéticas. Pensem que existem na cirurgia plástica 2 grandes áreas: a cirurgia reparadora e a cirurgia estética. Muitas vezes essas cirurgias,
são funcionais, elas ajudam na função, melhoram a qualidade de vida das pacientes, tanto uma cirurgia reparadora quanto uma estética. Uma cirurgia reparadora, por exemplo, um paciente que possui uma cicatriz que impeça o movimento do braço, a gente resseca a cicatriz, faz um enxerto de pele, vai melhorar a mobilidade, vai melhorar a funcionalidade desse paciente. Na cirurgia estética, uma paciente com uma mama grande, pesada, faz com que a paciente tenha dor nas costas, tenha uma postura doentia, patológica, que prejudica a sua coluna. Eh, a redução da mama vai fazer com que essa paciente melhore a sua posição, respire melhor, ventile melhor. Bom, eu vou fazer para você uma pergunta que uma paciente me mandou pelo Instagram. A gente colocou a prótese dela em 2014. Ela teve 2 gestações e aí ela foi na ginecologista dela, fez um ultrassom de mama e veio com um laudo, sugestivo de ruptura na prótese. Na verdade, ela botou a prótese em 2012. E aí ela me perguntou o que que ela deveria fazer, se a prótese tinha algum problema, o que que era, qual era a minha opinião. Se essa paciente viesse numa consulta com você, o que que você orientaria? Bom, eu orientei ela a vir em consulta, mas o que que você orientaria para ela se ela estivesse na sua frente para tirar essa dúvida? Bom, essa paciente colocou a prótese em 2012, 12 anos, pode acontecer. Não é tão frequente, porém não é tão infrequente a ruptura das próteses. Essa paciente tem que se programar, né, para realizar a troca dessas próteses, trocar as duas próteses, a rota e a íntegra. Porque a partir de 10 anos as próteses de silicone elas têm uma incidência um pouco maior de rotura. A questão é uma emergência médica? Isso deve ser feito rapidamente? É uma urgência? Pode esperar alguns dias? Não é nenhuma emergência, nenhuma urgência. Isso pode ser planejado de uma forma eletiva. Essa paciente pode se programar aí para os próximos 5 ou 6 meses, né? Eu diria assim, realizar a troca programada dessa prótese. Você faria uma ressonância magnética nela? O que que você acha? Ah, os exames de imagem, né, começam assim com ultrassom da mama, vai para mamografia, são características diferentes, né? Um usa ultrassom, outro raio-x, mas o melhor exame, o exame padrão ouro, é a ressonância magnética. Se a paciente possui apenas a queixa, foi um achado radiológico, essa rotura, fez um ultrassom e achou, e a mamografia é normal, não faria ressonância. Mas é sempre uma ferramenta muito útil, embora tenha um custo, né, um pouco mais elevado. A gente está muito alinhado. Eu falaria a mesma coisa. Se não tem nenhuma queixa estética, faz a ressonância para confirmar, ver se tem a ruptura ou não. A gente sabe que o produto vai ter desgaste, né, depois de um tempo. E se não tiver ruptura, né, foi só um, um erro de diagnóstico do ultrassom, espera mais um ano, se programa e faz com calma. E isso é interessante da gente mencionar, porque ainda existe essa lenda urbana na internet de que a prótese dura para sempre. Às vezes, pacientes minhas que eu fiz a consulta, eu expliquei que a prótese ela tem um tempo finito, a gente só não sabe dizer exatamente quanto tempo, mas que ela vai ter que dar manutenção para o implante, depois de 10 a 15 anos ela tem que planejar essa manutenção do implante, mas às vezes as minhas pacientes ainda chegam com essa falando isso para mim no consultório. Acontece com você também? Acontece, ainda ontem veio um casal, marido e mulher, e a paciente possuía mamas de um volume adequado, porém com ptose, com queda e flacidez da mama. Isso aconteceu após uma gestação. Paciente aí por volta de 30 anos. E aquela situação me permitiu oferecer para a paciente duas cirurgias: uma mastopexia sem prótese ou uma mastopexia com prótese, dependendo da expectativa da paciente. A paciente claramente queria a prótese, queria fazer uma mastopexia com prótese. O marido era inclinado a não colocar a prótese, mas eu deixei claro que quem decidiria era a esposa, né? E ela decidiu. E aí, ao longo da consulta, a consulta deu seguimento, eu falei que
se a gente fizer essa cirurgia de mastopexia com prótese, automaticamente fica pré-agendado para o futuro uma outra cirurgia. O paciente tem 30 anos, em 10 ou 15 anos vai precisar outra cirurgia. E aí o paciente me perguntou: e se nós tivermos outro filho? Ela vai conseguir amamentar? Normalmente, essas cirurgias, né, de mastopexia com prótese, elas permitem que a paciente amamente. Ela só tem que saber que, assim, que não é igual uma mama que nunca foi mexida, né, não é igual uma mama que não tem nenhum implante. A anatomia está preservada. Uhum. Os mamilos se conectam com uma parte da glândula que vai ficar, ela pode amamentar. Mas pode acontecer de não amamentar também. Isso. Ou então ela pode ter uma menor produção de leite, porque a gente vai remover parte do parênquima da mama, mas a anatomia fica sempre preservada. Isso é bem importante, principalmente para pacientes que ainda querem, né, ter mais filhos após fazer uma cirurgia plástica. A gente é muito preocupado com esse detalhe da parte da funcionalidade. A gente sempre recomenda que espere, né? Finalizar a família. O Isso é outro ideal, detalhe bem é, importante da gente comentar. a situação ideal é que a prole esteja constituída. Porém, nem sempre a gente trabalha na condição ideal, né? Sim. Às vezes a paciente é jovem, tem menos que 30 anos e a primeira gestação lhe trouxe transtornos importantes, alterações importantes no seu corpo. As mamas caíram, saíram estrias, sobrevieram eh, estrias e flacidez, e é necessário fazer aí uma reparação, mesmo com a possibilidade dessa paciente no futuro ter outra gestação. E assim, ó, semana passada até comentei com você, eu atendi uma paciente que nós colocamos prótese há 14 anos atrás. E ela veio, ela teve um filho durante esse período dos 14 anos, o filho dela já estava com 10 anos, é, acho que 10 anos, sim, estava com 10 anos, e ela não queria mais ter filhos. Ela marcou a consulta para fazer a mastopexia com prótese numa segunda-feira, e ela disse que na sexta-feira ela recebeu um beta-HCG positivo. Ou seja, as coisas elas podem acontecer. Ela veio na consulta mais para aconselhamento, né? Ela já sabe que agora a prioridade é outra, a prótese vai ficar para daqui uns 2 anos, mas é importante a gente saber que no meio do caminho algumas coisas podem acontecer. Sim, e eu também diria que a cirurgia plástica é um grande indutor ou promovedor de gestações. É muito comum as pacientes já terem 2 filhos, 1 ou 2 filhos, não querem mais bebês, fazem a cirurgia plástica, melhora a autoestima, com isso melhora o casamento, melhora a sexualidade e, puf, aparece aí o terceiro ou o segundo filho. É muito frequente, É né? muito frequente. Principalmente nas enfermeiras de hospital, né? As nossas pacientes que são enfermeiras de hospital, como é frequente? Elas já têm 2 filhos, vêm, fazem a plástica, um tempo depois engravidam novamente. Portanto, se você é enfermeira, cuidado, hein? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre um caso, né? A gente acabou de chegar do centro cirúrgico e nós fizemos hoje uma cirurgia do lifting cervical. Uma paciente, tinha o quê? 50 anos, era a sua paciente, 47 anos. 47 anos. Ela já tinha feito uma lipo de papada com aplicação de Renuvion há 2 anos atrás, né? E realmente, essa era uma paciente que tinha bastante flacidez de pele. Foi tudo, assim, as indicações estão todas corretas, é uma paciente jovem, não tinha indicação ainda de fazer cicatriz, mas é muito interessante que a mesma tecnologia ou a mesma técnica, as pacientes não respondem exatamente iguais, né? Principalmente para as tecnologias. A gente depende muito da genética, da qualidade de pele, dos hábitos de vida. E ela era uma paciente magra, né? Ela não teve perda de peso. Sim, uma paciente magra que faz atividade física, com boa alimentação, e a queixa dela era o terço inferior da face. Vamos lá: terço superior, terço médio e terço inferior. A queixa era flacidez de pele. Ela não possuía assim volume, gordura profunda no pescoço, nem superficial. Não possuía assim abaulamento de glândulas submandibulares. E possuía uma função aumentada do músculo platisma, Sim. o que promovia aquelas bandas platismais, que são aquelas cordinhas, quando a paciente franze o pescoço,
fica cordinhas. E com o envelhecimento aquelas cordinhas ficam fixas, Uhum. né. E aí nós fizemos uma cervicoplastia. Explique como foi a cirurgia, que cicatrizes, o que foi Então, feito? é muito interessante porque, assim, o Renúvio é uma tecnologia nova, né, a gente tem o Renúvio o quê? Há 4 anos, 5 anos agora, né, foi em 2020. E essa foi uma paciente que já tinha aplicado a tecnologia e a parte boa da coisa é que eu vi que funcionou. A paciente tinha uma retração, uma fibrose no panículo subcutâneo profundo colado ao platisma extremamente importante, ou seja, a tecnologia, ela entregou o que ela promete entregar. Houve uma indução de Uma indução de colágeno. colágeno, a retração dos tecidos, então isso foi real, tanto que até o descolamento ele é mais difícil quando a gente opera esse público que já fez esses tratamentos no pescoço. E essa paciente especificamente, além da flacidez de pele, ela tinha uma frouxidão no platisma impressionante. A gente estava conversando, né, na cirurgia, a gente fez uma aplicatura praticamente igual a uma aplicatura de abdominoplastia. Nessa região mediana, Ela né. aplicou quase 10 centímetros no pescoço. Imagina, é como se a gente tivesse pego a borda do músculo aqui e juntado com a borda do músculo aqui. E juntou isso tudo no meio. Então vocês imaginam que mesmo uma pessoa que não tem muito volume, né, embaixo do músculo, se a gente não faz, né, essa aplicatura, se a gente não faz esse fortalecimento, né, da rede muscular, é igual a pelve, né? Quando a pelve fica flácida, ela desce e a paciente tem todas aquelas complicações de continência urinária, enfim. E o pescoço é a mesma coisa. O músculo ele fica frouxo e ele vai descendo. E o que a gente fez foi reconstituir, né, essa força muscular dele. E essa paciente ela vai ter um excelente resultado com essa aplicatura do platisma. A cirurgia foi feita basicamente uma incisão no submento e 2 incisões, né, retroauriculares, para que não haja cicatrizes aparentes, né. Essa cicatriz do submento, realmente desaparece e a retroauricular fica atrás da orelha. Foi feito um descolamento de pele, feita essa aplicatura no plano mediano desse músculo platisma. E foi feita uma secção desse músculo platisma, secção nessa linha horizontal total. A intenção é enfraquecer esse músculo, porque esse músculo é hipercinético, ele tem uma funcionalidade muito grande em certas pessoas, principalmente em pacientes magras. A seguir, a gente fez uma tração desse músculo platisma e levamos ele lá atrás da orelha, na região da mastoide, que é esse ossinho duro que tem aqui, fixamos aqui fortemente. Então, esse músculo foi totalmente tracionado, né? Feito um hammock. Um remoque de platisma, adoro essa frase. E, e a pele a seguir foi acomodada apenas, né? Vejam que é uma cirurgia feita com tração em planos profundos, não há assim tração de pele, então as cicatrizes não alargam, ficam discretas. E essa é a magia hoje do que a gente chama de deep plane, né? Que é a técnica mais moderna para a cirurgia facial. É uma cirurgia que a gente faz há uns 3 anos já, né, e gostamos muito, né, da cirurgia, dos resultados, mas antes de tudo da filosofia da cirurgia. A filosofia é pouco descolamento de pele, com isso a gente, eh, não causa, alteração na alimentação da pele, a gente não lesa os vasos sanguíneos que nutrem a pele. O descolamento é feito num plano profundo e a tração também num plano profundo. Com isso, não há tração de pele, não é, um esticamento de pele a cirurgia do lifting facial, quando falamos em deep plane. É uma tração profunda, em que a cicatriz fica sem tensão, de boa qualidade, e os resultados naturais. Sim. Então, vamos só deixa eu só voltar um pouquinho para o pescoço. Essa secção completa, né, que o Eduardo falou do platisma, ela tem uma característica, né, que a gente gosta muito e que a gente utiliza. Aqui na nossa região é muito comum, as pacientes que têm pouca projeção de mandíbula e de mento procurarem a gente, porque são as pessoas que perdem primeiro os desenhos, os ângulos do pescoço.
justamente pela falta de definição óssea. Então é mais comum e elas procuram a gente precocemente. E essa técnica que o Eduardo mencionou, na minha opinião, é a que tem melhor resultado. E por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente consegue fazer essa secção do platisma um pouco abaixo da inserção natural do pescoço, um pouco abaixo desse ângulo. Quando a gente faz essa secção e atração natural, automaticamente a gente alonga isso aqui. E a gente dá um efeito de mandíbula mais bem desenhada e de pescoço mais comprido. Parece uma bobagem, Pescoço alongado, né. é coisa assim de 1,5 cm para baixo do ponto normal do músculo que a gente faz a incisão. Isso dá um ganho estético nas pacientes impressionante. Aí a pergunta é: essa técnica com cicatriz reduzida, ela é para todo mundo? Não, Não. são pacientes com indicação restrita do terço inferior. Se a paciente possui, por exemplo, JAWS, flacidez nos tecidos do terço médio, eh sinais de envelhecimento também do terço médio, o tratamento é feito de uma forma uniforme. Essa divisão em terços é acadêmica, mas no processo de rejuvenescimento é a mesma coisa, é uma continuidade. Sim. Isso aqui não é separado disso. Tanto que aqui é feito deep plane e aqui é feito deep neck. As duas cirurgias são tratadas em planos profundos com a mesma filosofia. E os planos eles se continuam, né, eles começam no Exatamente, terço médio e o tecido ele só se metamorfa e continua como exato. um músculo. Existem camadas, imagine que a face é como se fosse uma cebola. Essas camadas são as mesmas aqui e as mesmas aqui, com outros nomes. Mas o plano de descolamento aqui, aqui e aqui é o mesmo. Isso é um entendimento recente de cirurgia de face. 5 anos atrás nós não tínhamos esse conhecimento. Por isso que está sendo muito dinâmico a cirurgia de rejuvenescimento facial. Se achava que essa cirurgia ia diminuir muito. Com o advento das técnicas pouco invasivas, né? Preenchimento, botox, as tecnologias, e o que se viu foi o contrário. Nos últimos 2, 3 anos aumentou muito as cirurgias de face, em parte por causa desse melhor entendimento da anatomia, da função, com melhores resultados. É da mesma forma que a cirurgia de cabelo. Hoje a cirurgia de cabelo, de transplante capilar, tem um resultado muito mais natural, e está difundindo, aumentou muito. E é o mesmo fenômeno nas cirurgias de face. Cicatrizes, inconspícuas, pouco perceptíveis, né, resultados naturais, uma recuperação mais tranquila também, né. Então, é engraçado que há o quê? Uns 10 anos atrás, a gente foi num congresso, acho que foi num brasileiro, acho que foi quando a gente foi fazer o titular, e a gente estava conversando numa mesa no almoço e um colega falou assim, foi a época do boom, assim, dos preenchedores, que estava se falando do MD Codes, botar 20 ml de ácido hialurônico, reestruturar a face, e aí um colega falou isso no almoço, que as cirurgias de face elas estão com os dias contados, elas vão acabar. Aí a gente fez até uma analogia, né, que os estentes diminuíram muito as cirurgias cardíacas e que esses preenchedores iam acabar com a cirurgia de face. E o que aconteceu, na verdade, foi que assim, tudo com o passar, né, a gente olhando agora de trás para frente, encontrou o seu espaço ao sol. Os preenchedores tiveram essa ascensão assim, rápida, e agora eles diminuíram. Tem muita gente removendo e ele vai se acomodar e vai achar o seu espaço. E as cirurgias que estavam declinando, elas se reinventaram, elas se modernizaram, os planos foram reestudados e elas voltaram com força total, né. E hoje a gente recebe no consultório o paciente ao contrário de 10 anos atrás, que elas não querem mais ficar reféns de injetáveis, de tratamentos, e elas querem fazer algo que seja mais duradouro, que tenha um resultado mais consistente. Engraçado como a gente vai ficando velho e vai analisando, né, essa como que as técnicas, as tecnologias, elas vão se adequando, né, às necessidades das pessoas. E as previsões nem sempre se concretizam, né. Eu É costumo di engraçado. eu costumo dizer que os paradigmas na medicina, todos eles vão cair um dia, na cirurgia plástica eles caem com uma velocidade muito maior. O que hoje é uma Exatamente. verdade absoluta, amanhã deixa de ser uma É. verdade. Hoje se sabe, com muita propriedade
que o melhor preenchedor que existe, né, para o corpo todo, para o rosto, para as mamas, para, o corpo, né, para a região corporal, é a gordura. É o preenchedor do próprio corpo, um produto natural. E que ele possui não apenas propriedades de preenchimento, ele possui propriedades regenerativas, né, que são as células tronco presentes na gordura que conseguem melhorar a qualidade de tecidos, melhorar cicatrizes, melhorar o fotoenvelhecimento. Eu diria que, que essas células tronco elas regeneram o tecido. Elas literalmente criam um tecido novo, que não existia antes. E esse é um conceito que nós ouvimos falar a primeira vez em 2014. Aí a gente viu O americano, né? um E belga. Ah, foi o primeiro, acho que o primeiro foi foi o Coleman, o né? Coleman, um americano de Nova É, York, foi antes, 2008, 2009. E a gente, é bom, da gordura, acho que foi o é, Nanofat, que foi 2015, isso, né? isso. A da gordura a gente, não sei se isso vai funcionar. A gordura a gente usa tanto, tira tanto, né? Na lipoaspiração, tira, joga fora. Na mama era proibido colocar gordura. Até 2008, né? É. Saiu um trabalho. E aí, a partir daí, começou a modificar as coisas e hoje eh, caiu, né, muito obrigado. Caiu na nossa área, na nossa especialidade isso, e existe muita pesquisa, né, Sim. na cirurgia plástica hoje, na gordura. Então, e existe uma sociedade que estuda só terapias regenerativas, né? Tem a Sobracel agora e, digamos assim, praticamente tudo orbita em torno da célula tronco da gordura. E isso é um caminho, né, que está se expandindo tanto que ela saiu da nossa mão, né? Ela não é mais só da cirurgia plástica. Agora, a dermato descobriu o poder da regeneração da gordura, a ginecologia, a ortopedia, pasme, até os anestesistas que Tratamento de trabalham dor, com dor estão usando o Nanofet para fazer regeneração, né, de neurites para diminuir dor crônica. Então, para ver a quantidade de informação que a gente ainda tem que aprender e a quantidade de aplicabilidades que a gente vai ainda descobrir que a gordura vai ter. Então, eu fiz essa previsão há 2 anos atrás, que cada fase da cirurgia plástica, ela tem algo que faz o boom. Teve com a lipoaspiração, teve com o lipoabdômen, teve com as técnicas com prótese de mama, que foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. A próxima década vai ser a década da gordura. E a gente vai descobrir maravilhas ainda sobre ela. Acho que a gente ainda está engatinhando no conhecimento sobre a gordura. com certeza, tem muita coisa Tem ainda um a campo ser. enorme ainda para ser explorado, para ser estudado. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, foi bem legal esse podcast. Virão outros, a nossa promessa é que semanalmente nós vamos ter um bate-papo sobre cirurgia plástica, também sobre as outras especialidades aqui da clínica, com a doutora Ana, dermatologista, a doutora Gabriela, ginecologista, com a equipe de fisioterapia, com a equipe de enfermagem também e Bem com a doutora lembrado, hein? Jone. E para quem quiser, né, dar alguma sugestão de tema, pode mandar aí pra gente ou pelo YouTube ou pelo canal do Instagram. A gente vai sempre fazer uma curadoria dos assuntos. Hoje foi mais um bate-papo, mas nas próximas lives a gente vai explorar, né, um assunto mais específico, vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Até a próximo podcast, né? Tchau, gente. Tchau!